Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Empresas e Negócios, podcast aqui da CBN Joinville, que trata de alguns dos maiores orgulhos da nossa cidade, né, que fazem a roda da economia catarinense girar. E nesse episódio deste sábado a gente destaca a Unimed Joinville, por isso estou com o Eduardo Arins aqui, que é o gerente comercial da unidade aqui de Joinville, para falar um pouquinho sobre a história e o momento também desse mercado. Edu, seja muito bem-vindo, né? Obrigado por ter aceito esse convite da CBN, tudo bem? Tudo bem, eu agradeço poder falar nesse canhão que é a CBN e falar um pouco sobre Joinville, que é a cidade na qual eu me criei e amo tanto. Que legal. Fala um pouquinho então do estabelecimento, né, de como a Unimed chega. Ela já chega algumas décadas atrás consolidada no mercado nacional, né, como uma das maiores operadoras de plano de saúde do país, em uma cidade que tem a tradição industrial, que tem um comércio cada vez mais forte, os serviços, viu aqui uma oportunidade de crescimento também nesse tipo de serviço, né, Eduardo? O sistema cooperativista de saúde, ele começou, como ele começa em todos os outros sistemas, como as cooperativas agrícolas, de crédito, ele surgiu para encurtar o caminho entre o prestador do serviço e o tomador do serviço. E em Joinville começou no final da década de 60, comecinho da década de 70, nas indústrias. As indústrias precisavam entregar alguma assistência médica para os seus funcionários, ou você usava o sistema público, à época, se eu não me engano era o INAMPS ainda, ou você usava o sistema particular, que era muito escasso. E aí os médicos se uniram, o sistema cooperativista tinha começado em 69 lá em Santos, e em 71 a Unimed começou aqui, em Joinville, numa união entre médicos e grandes empresas, principalmente a Fundição Tupi, à época, que queria entregar esse serviço para os colaboradores. Então está no cerne, está no DNA de Joinville, que as indústrias entreguem esse serviço para os seus colaboradores. E dentro disso, a gente destaca que ano após ano, Joinville está, né, entre as cidades com maior índice de qualidade de vida, o maior IDH, um dos maiores IDHs do sul do país também. Claro que sim, tem outros vetores, né, questão de infraestrutura, mas nesse âmbito ainda do emprego, do plano de emprego, é necessário você juntar alguns benefícios. Talvez o mais importante desses benefícios seja uma assistência médica. Como oferecer isso, né, nesse sistema B2B para as empresas e não de qualquer forma, né, atender bem esse cliente na ponta e mais a família também desse funcionário, né? Perfeito. É complexo. Nós somos hoje, sem dúvida, o setor mais regulado do mercado. Existe uma autarquia pública federal, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que foi criada em 99 para fiscalizar e regular o mercado, controlar o mercado e fazer com que ele cresça, né? Então, a nossa atividade sofre muita influência externa. O que a gente cobre ou não cobre no plano de saúde, não somos nós quem decide. Quando surgem novos tratamentos, a gente acaba tendo que ofertar, porque não tem como negar isso, negar uma melhora para um paciente. A gente equilibra esses pratos, basicamente, ouvindo muito o cliente. E o nosso desafio hoje é entregar uma solução, principalmente para os nossos clientes corporativos, que é o B2B. Esse cliente ele não quer ficar trocando de operadora todo ano, ele precisa que a gente garanta lá na ponta que o colaborador que trabalha para ele seja atendido, ou seus familiares. As grandes empresas todas estendem o plano de saúde para os familiares. E o mais importante, ele precisa ter segurança que a gente vai ter um custo justo. Então, hoje, a Unimed Joinville, por exemplo, ela foi sempre a primeira a ter os grandes certificados de qualidade, de segurança, inclusive de nível internacional, e isso sem ter prejuízo no custo. O nosso custo não é o mais alto. Então, essa talvez seja, num resumo muito atrevido meu, a fórmula, né, de entrega e custo-benefício. Interessante que um dos diferenciais da Unimed aqui em Joinville é justamente a questão de você unificar em uma estrutura e facilitar a comunicação. Você é um cara que veio do marketing lá atrás também, entende o quanto é importante essa proximidade. Hoje, entre aquela quadra da João Golim e da Orestes Guimarães, tudo acontece, né? As pessoas nascem ali, as pessoas têm as consultas as mais diversos tipos de cirurgia, unidade de imagem, consultas das mais simples, um exame de bioimpedância simples, tem na Unimed. Você oferecer tudo isso, né, dentro de um grande espaço, mas um único espaço, é uma das vantagens hoje? É uma grande vantagem e tem alguns cuidados que a gente toma. Existe um movimento chamado de verticalização na saúde. Por conta do crescimento e do aparecimento de muita novidade tecnológica, muitas drogas novas, as operadoras estão verticalizando. Isso quer dizer o quê? Tendo as suas próprias estruturas, laboratório próprio, hospital próprio, centro diagnóstico por imagem próprio. Então, a Unimed entrou nesse caminho de verticalização, mas tem um ponto que a gente não verticaliza, que é
o ato médico. Como nós somos cooperativa, esse também é uma decisão estratégica. O nosso cliente ele acaba ficando livre para usar qualquer um dos 750 médicos disponíveis aqui na cidade. Mas quando esse médico precisa fazer uma intervenção, sim, ele vai lá para dentro. São Tem um espaço adequado para isso. 46 mil metros quadrados, certamente é o maior complexo de saúde que concentra num único endereço em Santa Catarina. A gente, como você falou, desde o parto, né, desse movimento tão festivo dentro de uma família, até um momento complexo que é o do tratamento oncológico. Então, nós fomos o primeiro centro de oncologia da cidade e o único hoje, particular, a ter um acelerador linear. E mais importante, esse investimento todo é feito porque nós somos cooperativa. Então, toda vez que sobra algum recurso dentro da cooperativa, ele é reinvestido. Dentro do que você está falando agora, eu sou testemunha disso, tenho 2 crianças e de vez em quando preciso de atendimento pediátrico. A pediatra particular dos meus filhos dá plantão na Unimed. Então não é incomum a gente combinar o horário que tiver o plantão lá da Unimed. E esse casamento, né, da estrutura que tiver na ponta, no bairro, né, o seu médico de confiança, um obstetra está acompanhando a gravidez, está lá dentro da Unimed, inclusive para fazer o parto depois. Estou citando esse caso, né, de pediatria, enfim, atendimento à grávida, mas isso acontece em vários outros ramos, né? O seu médico de confiança estar também fazendo plantão lá na Unimed, né? Esse casamento ocorre, né? Exatamente. É um corpo clínico muito robusto. Então, hoje, por exemplo, no nosso pronto atendimento, você vai encontrar lá os pediatras de referência da cidade, vai encontrar os cardiologistas de referência, os ortopedistas de referência. É uma escolha do médico atuar dentro do pronto-socorro ou não. E é uma escolha que nem depende muito dele, vai da disponibilidade que ele tem. Os super especialistas acabam não tendo tempo, às vezes, mas em muitas especialidades os médicos optam por estar lá para poder justamente vivenciar essa rotina de pronto-socorro, que é uma rotina extremamente complexa, mas que certamente gera muito crescimento para eles. Dentro disso, queria que você abrisse para o nosso público também, a gente estava conversando antes aqui fora do ar, né? O corpo clínico, né, hoje do Hospital da Unimed aqui em Joinville, tem algumas das maiores referências nacionais, né? Tem médico trabalhando no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, nos mais renomados hospitais particulares do Brasil, à disposição também do cliente da Unimed por aqui. Sim, esse é um movimento também normal do tamanho da nossa cidade. O médico ele vai se especializando com o passar dos anos e às vezes a cidade acaba ficando pequena para ele. Então existe sim hoje médico que trabalhou dentro da Unimed Joinville, que está no Beneficência Portuguesa, no Albert Einstein, no Sírio-Libanês. Alguns de vez em quando acabam voltando para cá para fazer um atendimento ou outro. Outros, infelizmente, não conseguem porque acabam sendo muito demandados, mas essa é uma característica muito importante. A Unimed sempre preservou o ato médico. O objeto social de uma cooperativa é gerar trabalho para o médico e viabilizar que ele possa trabalhar, entregar um hospital de ponta, entregar os melhores equipamentos para que ele possa justamente aplicar tudo aquilo que ele aprendeu viajando pelo mundo, se especializando. E falar um pouquinho de mercado agora, né? Como é que está o mercado, né, dessa chamada saúde, né, atendida pelas empresas, os planos de saúde? Joinville é uma cidade que cresceu demais, Eduardo, nas últimas 2, 3 décadas, né? A gente tem visto, inclusive nos índices de IBGE, divulgados as estimativas de IBGE, muita gente vindo do norte do país, do nordeste do país, outros grandes centros como São Paulo. Migração é um exemplo disso. Como é que a Unimed tem se estruturado para continuar atendendo após esse aumento também à nossa região? Perfeito. Um dado estatístico, tá? Entre São Francisco e Itapoá, colocando Joinville no meio aqui, Itapoá, Garuva, Joinville, Araquari, Barra do Sul e São Francisco. São 302 mil pessoas com plano de saúde. Né? Destas, 126 mil usam Unimed. Segunda posição aí deve ter aproximadamente 40 mil beneficiários, então a Unimed tem um market share muito representativo. Mais do que o triplo aí, praticamente. O mercado, ele tem se posicionado ao longo do tempo e a gente pode falar que tem 3 níveis muito claros. Há alguns anos surgiram as operadoras low cost, que são aquelas que oferecem planos mais baratos, e a tendência de que cada vez mais essas operadoras se aproximem do que o Sistema Único de Saúde oferece. Porque elas só conseguem ter preço menor porque elas restringem muito o acesso. O que eu falei aqui no começo, que o cliente Unimed que contrata plano com rede aberta, ele pode escolher entre os 750 médicos da cidade, obviamente aqueles que estiverem disponíveis, isso não é mais uma tendência. As operadoras estão restringindo esse acesso. Existe um outro movimento que é o movimento de alto custo. Aquelas pessoas que às vezes optam em nem ter plano de saúde e acabam usando esses hospitais de ponta. Precisei de uma cirurgia, vou lá e pago a cirurgia. Ou vai para Albert Einstein, Sírio-Libanês, mas isso é um pedaço muito pequeno. E a Unimed, desde o seu aparecimento,
se coloca na posição de ter o melhor custo-benefício. Nós não vamos restringir acesso. A gente segue o objeto da Unimed, além de gerar trabalho para o médico, é cuidar das pessoas. E se para cuidar das pessoas nós tivermos que ofertar atendimento de ponta, dar acesso, a gente não vai abrir mão disso. Isso faz com que o nosso preço seja maior, mas isso é natural. E o mercado, eu estou 22 anos na Unimed, estou indo para o meu 23º ano. Eu já vi várias oscilações e se tem uma coisa que a gente brasileiro tem que se acostumar é que não vai piorar muito, também a gente não vai ter melhorias absurdas, né? É preciso, às vezes, se reinventar, readequar custo, readequar preço, mas existe na nossa região, principalmente, uma segurança muito grande por conta do perfil, que é um perfil conservador, industrial, o próprio comércio é um comércio muito robusto, né? Então, nós temos uma visão muito positiva do mercado. Tem uma curiosidade que é nesse atendimento de ponta do B2B, né? Quando você vai conversar, por exemplo, com um responsável, um diretor de alguma empresa que está ali buscando renovar o seu plano de saúde dos seus colaboradores, está buscando uma nova operadora, o que a Unimed pode oferecer em termos de coparticipação? Quais são os modelos de negócios hoje que a Unimed oferece aqui em Joinville para trazer benefício para a empresa e para o colaborador? Perfeito. Não se gerencia aquilo que não se conhece, né? E o maior desafio das operadoras é fornecer dados estratégicos para os clientes para que eles possam fazer essa gestão, para que o empresário possa ter certeza de que as pessoas estão sendo bem atendidas, que o custo está correto, que os procedimentos são auditados. Nós temos uma estrutura toda própria de relacionamento com o cliente, nós não terceirizamos o nosso relacionamento e nós somos a única que faz isso. É a equipe da Unimed mesmo que faz. Exatamente. Toda vez que alguém liga para o cliente, é um colaborador da Unimed, um dos nossos mais de 1.300 colaboradores. Esse é um grande diferencial. Quando um cliente, imagina que a gente faz 18 mil atendimentos de pronto-socorro no mês, 900 cirurgias, 50 mil consultas aqui na cidade acontecem pela Unimed todos os meses. Então, vão acontecer dificuldades administrativas de processo. O desafio é a gente estar disponível. A gente está sempre disponível para conversar com o cliente. Hoje o nosso atendimento de saque é 24/7. E não tenho dúvida que o grande diferencial é nós estarmos presentes. O presidente da Unimed Joinville, o Dr. Altair Carlos Pereira, anestesista muito conhecido aqui na cidade, está aqui em Joinville. Ele fica ali na Orestes Guimarães 905. Então, quando a gente precisa resolver alguma coisa, está falando diretamente com o dono, que é ele, né? É um dos 750 cooperados. Esse é o nosso maior diferencial. Perfeito. Para a gente fechar, Eduardo, encaminhar nosso bate-papo aqui também para a reta final, tecnologia, né? Eu sei que a Unimed está sempre investindo em novos equipamentos, apostando na qualificação dos próprios profissionais, mas também atenta aos movimentos de mercado, agora a inteligência artificial cada vez mais dentro da medicina. Quais foram as últimas tendências de mercado que a Unimed conseguiu trazer aqui para Joinville? Perfeito. São várias. A medicina ela tem um lado muito tecnicista, então, por exemplo, o diagnóstico por imagem, os equipamentos que nós temos sempre são os melhores do momento, ressonância magnética, tomografia computadorizada, a hemodinâmica, que é um equipamento nosso, acabou de ser comprado, que é um equipamento utilizado em procedimentos vasculares. Então, essa parte tecnicista, nós estamos sempre na liderança e sempre à frente. Não o plano de saúde, mas o hospital Unimed hoje, enquanto prestador de serviço, inclusive são outros CNPJ, oferece a cirurgia robótica, que ela não é uma cirurgia coberta pelo plano, mas alguns beneficiários, alguns pacientes se propõem a acessar esse serviço, então é um equipamento que a gente tem lá dentro. E tem outro lado da tecnologia, que são os estudos em medicamentos. Hoje, 30% de todo o custo de um plano de saúde está envolvendo medicamento. É uma tecnologia que evolui muito, com custos altíssimos, e boa parte do nosso tempo hoje está dedicado em acompanhar e entender, usar os melhores medicamentos com os melhores custos. Perfeito. Eduardo Arins, gerente comercial da Unimed aqui de Joinville. Além de tudo, um bom cantor, mas isso é papo também para um outro programa por aqui. Cara, obrigado por ter aceitado o convite aqui da CBN, foi uma honra. Beto, eu que agradeço, estendo aqui meu agradecimento para toda a equipe da CBN e... A Unimed sempre de portas abertas para vocês. A gente espera receber vocês só em momentos de alegria, como a gente falou aqui na para os partos, mas é inevitável, quando alguém precisar passar por lá, pode ter certeza que vai ser atendido com todo o cuidado, porque a nossa missão é justamente cuidar bem das pessoas. Pode contar com isso. Obrigado pela sua sintonia. Para você que está ouvindo neste sábado em 95.3 FM, este episódio também fica salvo com imagens lá no nosso YouTube, @CBN Joinville. Um forte abraço e até a próxima semana.